Caro Padre Fernando, meu padrinho, caros irmãos e irmãs da Paróquia São José. A primeira leitura, retirada do profeta Isaías, nos fala de uma profecia que Deus dirigiu ao seu povo, quando o país do povo, quando Israel, quando Jerusalém estava destruída. O povo então tinha sido liberado para voltar para casa do exílio, só que muitos não queriam. Imagine se fosse conosco. Muitos daqueles já tinham nascido no exílio, nunca tinham visto Israel na vida. Outros já tinham casa, já tinham família, já tinham seus empregos, e Deus diz para eles: voltem para Jerusalém. Jerusalém naquela época estava em ruínas, as casas todas destruídas, o templo tinha sido derrubado, colocaram fogo no restante, no que sobrou do templo. Não havia emprego, não havia plantações, não havia comida, não havia estrutura, não havia nada. Mas Deus chama o povo para olhar não para Jerusalém tal como ela estava, mas para Jerusalém que um dia Deus iria fazer. Deus diz por meio do seu profeta: eu criarei novos céus e nova terra, coisas passadas serão esquecidas. Farei de Jerusalém uma cidade de alegria. Nessa cidade as crianças, não mais morrerão crianças. Todo mundo vai passar de 100 anos. Vai haver comida à vontade, não vai haver choro, não vai haver briga, não vai haver tristeza. Claramente aqui Deus anima o povo a ir em frente, não falando da cidade de Jerusalém terrena, porque por mais que a cidade tenha sido reconstruída e está lá em pé até hoje, lugar nenhum nessa terra é assim, sem choro, sem tristeza, sem sofrimento. Deus chama ao povo a colocar a sua esperança no céu, na glória eterna. E nesse tempo de tanta dificuldade, meus irmãos e irmãs, como é importante que essa palavra dirigida àquele povo lá no Antigo Testamento venha também aos nossos corações. Eu tenho certeza que muitos aqui podem ter perdido familiares nessa pandemia, outros podem ter perdido o emprego, outros podem estar passando por alguma outra dificuldade, e até enquanto paróquia, eu tenho certeza que todos aqui gostariam de fazer todas aquelas belíssimas coisas que sempre se fez aqui em São José da Lapa, em honra a São José, mas infelizmente não é possível. Nós estamos como aquele povo que olhava para frente e não sabia o que iria encontrar. Deus quer que nós colocamos o nosso olhar não em muitas realidades de sofrimento e de tristeza que a gente tem no dia a dia, mas no céu. O próprio rito da missa diz para nós: corações ao alto. Todos aqueles que perderam familiares, os reencontrarão no céu. Todos aqueles que ficaram doentes, um dia virá a saúde, e um dia virá o céu onde não há doença. Todos nós que aqui, talvez não poderíamos prestar as homenagens a São José, que sempre foi costume quando não havia pandemia, um dia nós estaremos diante, junto do próprio São José, aos pés do Senhor no céu. Corações ao alto, meus irmãos. Não há tristeza no mundo que dure para sempre, mas o próprio Deus nos promete que haverá uma alegria que durará para sempre, e essa alegria é o céu. No Evangelho, Jesus parte lá da capital, Jerusalém, e volta para Galileia. E aí São João, que escreveu o Evangelho, comenta que um profeta não é honrado na sua própria terra, coisa que o próprio Jesus já havia dito. E aí a gente pode tirar aí algumas lições. Quantas mães, quantos pais se preocupam com os filhos, porque o filho não quer saber de ir na igreja, não quer saber de Deus, ou se afastou de Deus, está indo para um mau caminho.
E aí às vezes até vem conversar conosco que somos padres e diz: mas padre, já cansei de falar, não adianta. Meus irmãos, dificilmente um profeta é escutado na sua própria casa. Às vezes nós que conseguimos tocar os outros com as nossas palavras, não conseguimos tocar aqueles que cresceram conosco. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, ela conseguiu a conversão de Santo Agostinho, mas não com palavras. Ela conseguiu com orações. Meus irmãos e irmãs, se alguém aqui vive essa dificuldade em casa, tem uma pessoa lá que eu queria que se convertesse, mas não se converte. Talvez seja mais útil a gente gastar o nosso tempo em profunda oração, oferecendo as nossas penitências, as nossas cruzes do dia a dia, pela conversão dessa pessoa, do que falando na cabeça dela. Se vê que a pessoa não está disposta a ouvir, talvez seja melhor calar. É importante a gente discernir isso. Como nós estamos em tempo de quaresma, é importante que essa palavra que Jesus diz no Evangelho chegue também a nós. Quantas vezes um profeta não é honrado na sua própria terra? Quantas vezes os profetas não eram ouvidos no seu próprio país? O grande profeta de todos os tempos é com certeza Jesus. E aí nós temos que dizer, meus irmãos, nesse tempo de quaresma, que é tempo de conversão, é tempo de mudança. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo não é ouvido dentro da sua própria igreja? Quantas vezes nós ouvimos o Evangelho, nós ouvimos uma pregação, nós ouvimos o padre, e aquilo entra aqui e sai aqui, e a gente volta para casa sem ter mudado. É triste que às vezes a gente encontra conversões mais sinceras, pessoas mais empenhadas em servir a Jesus Cristo, fora da igreja dele, porque aqueles que são da sua própria terra, da sua própria família, que é a igreja, não escutam, não mudam de vida. Quando a gente vê um caso assim, era para a gente ficar com a cara grande de vergonha, mas isso não tem que ser assim. Vamos chegar à Páscoa esse ano com o coração mudado, vamos fazer a diferença nessa quaresma. Se nós não podemos fazer as homenagens que a gente gostaria a São José por causa da pandemia, com toda certeza o que ele mais quer é a nossa conversão, é poder apresentar para Jesus a nossa conversão, o nosso coração mudado. E se lá na primeira leitura se diz assim que as coisas passadas serão esquecidas, isso porque o povo tinha pecado e por isso que a cidade de Jerusalém foi destruída, a gente também tem que voltar para casa, não amanhã, hoje, esquecendo todas as mágoas passadas. Sabe aquela pessoa que a gente pensa assim: nossa, eu não converso com fulano não falo, não gosto de fulano. Pegue essa sua mágoa, pegue esse seu ódio, coloque nos pés de São José e volte para casa com o coração leve. É isso que Deus quer de nós, a conversão. Chegando então Jesus na sua terra, lá na Galileia, um funcionário do rei saiu lá de Cafarnaum e foi até onde Jesus estava, em Caná. De Cafarnaum até Caná dá mais ou menos uns 30 quilômetros. E ele foi querendo que Jesus voltasse com ele para curar o filho dele estava doente. Ele disse: Senhor, volta comigo, desce comigo até Cafarnaum, porque senão meu filho vai morrer. E aí Jesus disse para ele: volta para casa que seu filho está curado. Não sei vocês, mas me colocando no lugar desse funcionário do rei, eu ia voltar para casa muito bravo e muito decepcionado. Eu fui para trazer Jesus comigo, e chegou lá, eu fui contrariado por Jesus. Ele não quis ir lá em Cafarnaum. Só que esse homem, ele poderia não ter acreditado, ele poderia ter se revoltado com Jesus. Quantas vezes a gente pede uma coisa, Deus não atende, mas porque aquilo é melhor para nós, mas a gente se revolta. Falta tantas vezes para nós a humildade de dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Esse homem teve essa humildade. Bom, se Jesus
não quer voltar comigo, mesmo eu tendo andado 30 quilômetros, imagina você ir a pé daqui lá na Savassi. Volta um homem do mesmo jeito, a pé, 30 quilômetros, mas diz o Evangelho, ele acreditou. E aí quando ele estava chegando na cidade, os seus empregados saíram em direção a ele e disseram, o menino está curado. E aí ele perguntou a hora e confirmou que foi exatamente no mesmo momento em que Jesus disse, vai, ele está curado. Meus irmãos e minhas irmãs, pode ser que nós estejamos aqui para pedir a Jesus uma cura, seja interior, seja do corpo. Agora, se nós quisermos agradar a Deus, e quem sabe até receber essa cura, se for da vontade dEle, nós temos que ter esse ato de fé. Todos nós estamos aqui para aumentar a nossa fé, para crer em tudo que Jesus disser. E que a gente possa voltar para casa com o coração renovado pelo Espírito Santo, pela intercessão de São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.